Irmãos, essa noite nós vamos falar sobre o tema, o versículo escolhido pela nossa junta esse ano, a campanha nacional da evangelização. O maior versículo que resume a Bíblia toda e foi até ensinado, proferido pelo próprio Senhor Jesus. Quando um não crente pergunta para nós, os Bíblias, quando os não crentes vêm conversar com a gente e pergunta da Bíblia, quase todo crente tem condições de recitar esse versículo, João 3,16. É uma tendência, é um dom esse, das igrejas ensinarem as criancinhas. E eu lembro que aqui na igreja nós temos um trabalho sobre Kids Games. O irmão Sérgio, líder esportivo, ensina as crianças com aqueles gestos, né? E a criança sai dos Kids Games com aquele versículo gravado, guardado no coração. Você tem noção de quem é que falou essas palavras? E por que ele falou essas palavras? Qual foi o texto preferido que Jesus decidiu resumir toda a história da salvação e falar? Com quem que ele falou? Vamos ler então mais uma vez o nosso texto, para aqueles que ainda não sabem. Vamos ler vocês. Porque Deus, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus abençoe a sua palavra. O texto do João 3,16 é uma conversa que Jesus estava tendo. Foi uma conversa que ele estava tendo. E esse texto, essa conversa se encontra em João 3,1 até João 3,21. Esse bloco de textos foi um encontro que Jesus teve com um homem. Dois mestres estavam se encontrando ali. O mestre por excelência, o Senhor Jesus, o mestre espiritual, o homem do espírito, e do outro lado Nicodemos, um homem da lei, um homem da carne, um homem que conhecia muito de escritura, mas não conhecia as coisas espirituais, as coisas do espírito. Então foi importante Deus programar esse encontro do Antigo Testamento com a palavra viva que desceu do céu, para que aquele homem culto, inteligente, o mestre da lei, pudesse ter um encontro espetacular, incrível, maravilhoso com esse nosso Jesus. Nicodemos era um fariseu e, portanto, considerava tanto a lei do Moisés, o Pentateuco. A coisa mais importante para um fariseu era a lei. Não só decorar, mas viver a lei. Os profetas, os escritos do Velho Testamento, que ele considerava ser a palavra de Deus. Até então, um homem respeitado, mas que com certeza, no íntimo do seu coração, ele ainda faltava preencher algo importante. Ele conhecia muito da terra, mas faltava ele entender a vida eterna, as coisas do céu. Uma mudança interior era necessária naquele coração. Nesse mesmo encontro, temos também a conhecida passagem onde Jesus diz para ele: é preciso nascer de novo. Foi uma conversa incrível, irmãos. Nicodemos não sabia sobre isso, sobre nascer de novo. O que é isso, Jesus? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, ele falou, porque na mente dele ele não entendia o que Jesus estava querendo dizer. Nicodemos era um profundo conhecedor, e até Jesus chega a chamá-lo de mestre. Dois mestres estavam ali, só que um tinha um conhecimento maior. Jesus então aquele encontro então faz todo sentido para nós entendermos, para Nicodemos entender que a morte de Jesus, a morte na cruz, para Nicodemos relembraria aquela história quando Moisés levanta a serpente no deserto.
que é muito bem ilustrado naquele filme que nós assistimos uns anos atrás, chamado Deus Provedor. Um dos capítulos era o seguinte: estavam todos morrendo, envenenamento. Aí Moisés falou o seguinte: Deus falou, faça uma serpente, enrole numa madeira e levante. Todos os que olharem para esse símbolo, então viverão, serão curados. Então Moisés fez isso para mostrar, então, antigamente, que Deus também um dia iria levantar o seu próprio filho e atraí-los. Aquela serpente atraiu a atenção de todo mundo, por isso que eles olharam, e quem olhou foi salvo, foi curado. É a mesma coisa, quem olhar para Jesus também é curado do pecado. Naquele tempo o povo era pecador, no tempo de Moisés, e Deus já estava mostrando como que Ele queria. Como entender esse precioso versículo? Porque esse versículo é um resumo de toda a Bíblia, conhecido como o Evangelho em miniatura. E aqui eu já quero preparar esta igreja para a grande viagem missionária que a gente vai fazer em novembro em Cariaçu, Minas. Lá você vai para a rua, vai entrar nas casas e vai recitar esse versículo em miniatura, essa Bíblia em miniatura, João 3,16, porque ele se tornou o texto mais rico da Bíblia. Então eu quero dividir esse texto em várias partes. Eu quero explicar cada parte, porque que quando Jesus resumiu nesse texto, Ele fez para ficar bem claro o que Deus estava propondo para a humanidade. Então, primeira coisa, Deus fala assim, Jesus fala assim, porque Deus. Então ele começa com Deus, a salvação começa de cima para baixo, começa de Deus enviando o seu único filho, não é daqui para cima, é de cima para baixo. Jesus vem à terra, Jesus vai ao seu encontro, Jesus bate a porta do seu coração, Jesus quer entrar, Jesus quer salvar, curar. Deus, começa com Deus, a história da nossa vida, a história da mudança, da virada, a história da bênção da tua vida, a história da tua felicidade começa com Deus, porque Deus. Então aqui Deus cita uma promessa que Ele fez, e que não, você pode começar a pensar assim, puxa, já aconteceu comigo, eu fiz uma promessa para alguém. Então essa primeira parte é a grande promessa. Deus prometeu que enviaria o Salvador, então começa com Ele, uma promessa. Deus fez uma promessa, Ele será nascido de mulher, Ele será o Salvador, Ele vai nascer um menino, Ele virá. Então Deus prometeu e Ele cumpriu. Você já fez uma promessa para alguém e não cumpriu? Você já prometeu alguma coisa para alguém e não deu para cumprir? O que aquela outra pessoa pensou de você? Será que ela vai acreditar em você no segundo momento? Qual a imagem que você passou para ela? Uma promessa não cumprida, irmãos, gera frustração, gera dor emocional, gera feridas muitas vezes que não podem ser curadas, cicatrizadas facilmente, magoa, causa marcas, promessas não cumpridas. Quantas mulheres ou homens numa separação ficam com cicatriz, porque prometeu no altar, mas não cumpriu, prometeu cuidar e não cuidou, e falhou, e aí causa uma dor muito grande. Uma pessoa frustrada tem a tendência de não acreditar mais nas pessoas, e não acredita em um, não acredita no outro, não acredita em ninguém mais, no pastor, não acredita na palavra de Deus, nem em Deus. Uma pessoa ferida muitas vezes, ela fica difícil de acreditar em qualquer coisa. Conhece pessoas assim? Uma pessoa frustrada tende até transferir para Deus as suas decepções. Entenda bem, irmãos, Deus não é como nós humanos.
Deus não é como um político corrupto, Deus não é como um marido esquecido, Ele não mente, não engana os seus filhos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Ele cumpre. Então por isso que Jesus começou o resumo da Bíblia, porque foi Deus então que fez tudo acontecer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vamos ler o que diz Números, capítulo 23, 19. Números 23, 19. Coloca para a gente, para os irmãos lerem de casa também. Agradeço também a presença de muita gente no online. Números 23, 19. Balaão disse a Balaque. Números 23, 19. 23, 19, obrigado. Vamos ler? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Promete e deixa de cumprir? Não. Deus não. Se Ele prometeu, Ele enviou seu Filho. Jesus desceu dos céus então para provar o seu amor. Segundo, então, primeiro, uma grande promessa. João 3,16 é uma grande promessa. Segundo, é uma grande ação. Guarde isso. Deus amou, porque Deus amou. Foi uma ação. O que significa, irmãos? Isso eu sei muito bem. Isso eu sei. Isso que eu vou falar agora eu sei por experiência própria. O que é uma pessoa apática? O que é uma pessoa apática, irmãos? Como é que fala apática aí no linguagem de sinais? Assim? É assim não? Apática é assim? O que significa isso? Está relacionado, irmãos, com uma fraqueza de atitude. A pessoa não toma atitude. Para ela as coisas acontecem e nada afeta. A pessoa apática não tem iniciativa, é sempre passiva. As coisas passam, para ele tanto fez, tanto faz. Ele não se posiciona, quando tem que votar, vota em branco, não tem posições pessoais, não quer se envolver com nada. Uma pessoa o quê? Apática. Deus não é apático, irmãos, porque Ele decidiu amar. Ação não é algo automático, é umas coisas que Deus desejou. Deus toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. Foi Ele, segundo diz João, primeira carta, capítulo 4, 19, foi Ele quem nos amou, ou me amou primeiro. Isso, irmãos, quando Deus começou a bater na porta do meu coração, eu comecei a entender, foi uma coisa difícil de eu receber. Como é que Deus me ama tanto assim, do jeito que eu sou? E mesmo depois que eu aceitei, eu ainda errando muitas vezes, eu ainda perguntava ainda mais para Deus: Deus, como é que o Senhor me perdoa ainda? Sendo eu tão falho, como é que o Senhor ainda tem uma história comigo? Como é que o Senhor ainda tem promessas para mim? Como é que o Senhor ainda me diz que eu sou um homem de valor, sendo que eu não acho que eu sou? Por que, Deus, o Senhor me ama tanto assim? Isso nos lembra que o nosso Deus é um Deus de ação. Ele vai resgatar a ovelha perdida. Ele vai. Ele deixa as ovelhas. Esse texto a gente fala muito que é do pastor aqui, né? Mas os pastores aqui têm essa exigência. Você tem que ir lá buscar a ovelha que se perdeu, você tem que resgatar. E os pastores estão infartando e estão ficando depressivos, porque ele não consegue. Ele tenta e não consegue, é uma pressão sobre ele. Mas esse dia eu descobri, o pastor Luiz Saião, um grande teólogo, que ele falou que esse texto aí não tem nada a ver com os pastores aqui da terra. Ele está falando de Jesus, de Deus, do próprio Deus. É Ele que vai resgatar a sua ovelha.
Então aqui, se tiver alguma ovelha de Jesus afastada, saiba que Deus está fazendo muita ação pela sua vida para você voltar. Ele vai resgatar você de volta do mundo, do pecado, dos despenhadeiros, dos laços. Irmão, se a gente soubesse quão perigoso é essa vida, os laços, os pecados, como é perigoso isso. E depois, se acontece o desastre, o problema, é muito difícil de voltar atrás. É muito difícil. Dependendo de situações, você perde a tua vida, perde o casamento, perde os seus filhos, perde trabalho, perde tudo. Você arriscar estar longe de Deus, longe de Jesus, desse bom pastor. Isso nos lembra que nosso Deus então é de ação. Não se trata de um Deus estático ou paralisado diante das situações, mas um Deus vivo e dinâmico. O Salmo 115, por isso que eu gosto muito de fazer hermenêutica. O que é hermenêutica? Você está trabalhando um texto, mas você pegar outros textos de outros livros, para você fundamentar aquilo que você está falando, porque a Bíblia é completa, ela se completa. Então, quando Jesus falou isso, ele tinha todo o Antigo Testamento na sua mente, e ele relembrou e encaixou tudo aqui nesse versículo. Então, segundo, uma grande ação. Deus não é estático, Deus amou, e Ele vai te amar sempre, até o fim. Esse que é o mais incrível. Mesmo que você abandone, que você faça um monte de coisa errada, Deus vai continuar te amando, e pronto para te perdoar e te aceitar de volta, sempre. O problema é que o homem foge de Deus, o homem que se esconde como Adão fez, o homem que se desvia por ele mesmo. Deus não tem nada a ver com os nossos erros, nossos pecados, com as nossas desgraças. Ele está lá esperando, ele já amou, ele quer essa ação. Terceiro, uma grande necessidade. Uma grande necessidade. Quando ele diz assim, de tal maneira, quando ele fala assim, Deus te amou de tal maneira, é o seguinte, em sua opinião, o que essa palavra tal maneira deseja expressar? O que você acha? Ele deseja expressar a maior demonstração de toda a história da humanidade, o maior heroísmo, a ação mais incrível, mais extraordinária que um ser humano pudesse demonstrar para o outro, foi justamente o amor de Deus em Cristo, na cruz do Calvário. Não tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Não existe. Ali Deus não somente amou a humanidade, mas Ele amou de tal maneira, que o ser humano tem que olhar e falar assim, meu Deus do céu, quando eu me converti foi exatamente isso. Eu fiquei impressionado com o sangue na cruz, com a forma que Ele morreu, com a brutalidade, com os açoites, com as costas lanhadas, com os pregos na cruz. Isso me impressionou muito, me constrangeu. Eu falei, mas como que pode fazer isso com um homem tão bom, que curava, que pregava, que fazia tantas coisas? Não pode. Aí quando eu soube que foi por mim, aí eu falei, não posso deixar de retribuir. Se foi por mim, eu não posso virar as costas para isso, eu não posso dizer não. Eu me constrangi, eu me entreguei, e assim acontece. Ali Deus não somente amou a humanidade, mas Ele amou mais profundo, de uma maneira incompreensível, ao ponto de não ter palavras para expressar. Tem palavras para expressar. É como disse o hino que a gente cantou de manhã, né? A minha eterna gratidão. Entende? Foi assim o hino? Esse hino é maravilhoso. Como expressar a minha eterna gratidão?
né? Você seria capaz de entregar o seu filho, seu único filho, sua criança querida, e eu particularmente amo muito essas crianças da igreja, mas será que seria capaz de entregar o seu filho para um bando de pessoas irônicas, falsas, promíscuas, sem moral? Irmãos, eu fui assistir o filme, esse filme que está passando agora aí, que denuncia o abuso infantil. Eu recomendo você assistir. E eu fico, Sound of Freedom, eu fico impactado o seguinte: como é que existem homens, especialmente homens, que abusam de crianças, irmão? Não dá para acreditar, é uma coisa monstruosa, irmão. E saber que as estatísticas dizem que existem muitos. Então, irmãos, é impossível, só de pensar, mas foi isso que Jesus fez. Ele entregou o seu, Deus fez, entregou o seu único filho para pessoas que não mereciam, para pessoas promíscuas, para pessoas pecadoras, inconsequentes. Jesus amou desta forma. Romanos 5:8, vamos ler o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 5:8. Romanos 5:8, coloca para a gente, Carol, por favor. Mas Deus, vamos ler? Mas Deus demonstra o seu amor para nós. Muito pecadores. Então, em quarto lugar, Deus deu. Ele deu o seu único filho, então Ele deu o seu exemplo. Em sua opinião, um ato vale mais do que 1000 palavras? Ou não? A pessoa fala muito, mas ela não vive aquilo. Agora, se ela pratica, se ela dá o exemplo, aquele ato tem um poder fabuloso. O amor incapaz de se manifestar em atitudes concretas não pode ser considerado amor. Então tem que colocar, às vezes você ama aquilo, você vai priorizar aquilo. Esses dias perguntaram aí para um irmão, o outro irmão até ficou chateado. E foi perguntado assim: você agora, tem gente que é muito fã de futebol, não vou falar nome de time, tá? Não vou falar nome de time hoje. Mas foi perguntado para ele: você renega nesse nome do seu time, você renega agora pelo amor a Jesus? Acho que foi mais ou menos isso. Renegue agora o seu time de futebol pelo amor que você tem a Jesus. Negue agora o seu time. E a pessoa emudeceu, irmãos. E aí eu pergunto: a pessoa ama mais o que nesta vida? Então, Deus deu um grande exemplo, porque Ele deu. Ele não estava interessado em nada desse mundo, Ele deu por causa desse amor. Amor é uma ação contínua, é uma atitude, não é palavras, é atitude. Esse sentimento é mais do que uma paixão, mas se trata de um amor verdadeiro. Amor não é um sentimento, mas é um verbo. O verbo é: eu amo. Amo, é um verbo, não é um sentimento, é uma ação. Deus então colocou em prática o seu amor por nós, e não ficou apenas no âmbito da teoria. Ele abriu mão do seu filho, Ele abriu mão. E eu, irmãos, espero de todo o meu coração, que no mês de novembro, agora começam as inscrições da viagem missionária. Faça um esforço. Ah, pastor, mas tem que pagar? É pouco. A igreja já está custeando uma parte, mas eu fiquei falando para o André: nós já temos um ônibus pago, 45 lugares, mas e se tiver 90 pessoas querendo ir? Quem vai pagar o outro ônibus? Alguém vai ter que abrir mão.
Alguém vai ter que falar: eu amo missões, eu amo Cariaçu, eu amo lá o pastor Carlos, eu amo a Jesus, então eu vou abrir mão do meu tempo, dos meus recursos para ir. Se eu não puder, eu vou pagar para alguém ir, porque essa é a minha prioridade. Entregar pelo menos 50 fichas de decisão nas mãos do pastor Carlos, no dia 26 de novembro, domingo de manhã. A igreja Jardim da Prata vai chegar: pastor, está aqui 50 decisões. Agora é com você. Você vai ter que discipular, visitar, o trabalho agora é teu. Mas nós conhecemos, ele vai fazer isso. Mas é preciso a gente abrir mão. Jesus deu exemplo. Deus deu exemplo, Ele deu o seu único Filho. Sendo assim, Ele nos convida a fazermos o mesmo. Isso é, amar sem palavras, amar não em palavras, mas em atitudes. Amar em atitudes. Eu recebo, irmãos, todo o carinho de vocês, o amor de vocês, e agradeço nesse meu aniversário. Muito obrigado, Igreja Jardim da Prata, os jovens. Eu recebo o amor de vocês com muito carinho, e vou retribuir mais para vocês. Em quinto, tudo isso em João 3,16, hein? Em quinto, um grande sacrifício, porque Ele deu o seu único Filho, o seu unigênito. Então, um grande sacrifício, não foi brincadeira. Nós logo, irmãos, pensamos, quando vemos o sacrifício de Jesus, tem uma ligação muito séria lá com o Antigo Testamento, na história de Abraão. Abraão, a gente conhece a história, sacrificou o seu filho. Ele sacrificou, irmãos, no coração dele, quando ele levou o filho, estava subindo com o filho no monte, ele virou o filho, pegou lá uma corda, amarrou os bracinhos do filho dele atrás. Pai, cadê o sacrifício? Aí Abraão falou: calma, meu filho, Deus proverá. Mas Abraão sabia que ele ia sacrificar o próprio filho. O filho estava na inocência. Então ali já Abraão estava sacrificando o seu filho Isaque no seu coração. Amarrou as mãozinhas do filho, colocou em cima. Pai, cadê o sacrifício? Porque o menino sabia que tinha que ter um cordeiro, um animal. Calma, filho, Deus proverá. E colocou a mão nos olhinhos da criança, puxou a faca e levantou. No coração de Abraão, o filho já estava sacrificado, irmãos. E aí, quando ele foi matar o seu filho ali, mas Abraão queria que Deus pudesse ressuscitar o filho dele. Isso é verdade. Abraão falou: vou te sacrificar, Deus, mas eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo. Aí quando ele foi, Deus falou: para. Olhou para o lado, tinha atrás do arbusto ali um cordeiro. Aí Deus falou para ele: olha, eu sei que você ia fazer isso. E aquele cordeiro substituiu. Então Jesus, da mesma forma, vem nos substituir. Era para a gente estar ali, o Isaque. Eu e você éramos o Isaque. Você era para morrer pelos teus erros. Mas de repente Deus falou assim: não, eu vou levar o meu filho agora, para morrer no teu lugar. Então foi um grande sacrifício. Deus não pede nada que não custe algo. Somos chamados a uma vida de renúncia. Sabemos que temos o que é nosso. E Deus deu o que era dele para nós. E sim, Deus deseja que nós nos tornemos discípulos fiéis e tenhamos a mesma atitude na nossa vida. Irmãos, a gente que é pastor, às vezes a gente sofre muito. Uma das coisas que fazem um pastor sofrer é o seguinte: a gente prega a palavra, a mensagem é tão clara, e aí quando a gente fala: levante a sua mão, aceita Jesus, se reconcilie, consagre a tua vida no altar, levante a mão, fica em pé, ou vem aqui na frente, e aí não vem ninguém. Isso é muito... Irmãos, a gente devia se consagrar todo culto,
todo culto, todo mundo tem que se consagrar. Todo mundo tem que levantar a mão. Todo mundo tem que pedir perdão e falar: Senhor, renova-me, transforma-me, lava-me. Porque Deus deu um grande sacrifício, um holocausto. Isso deve conduzir a nossa vida de sacrifício em sacrifício, de glória em glória. Aí sim seremos transformados. Mas não terminou, porque o João 3,16 continua dizendo, fazendo um grande convite. E ele diz: para que todo. Quando a gente recebe um convite, a gente fica feliz porque se lembram da gente, porque nós somos bem-vindos, porque nós fomos lembrados, porque nós somos especiais. Nós recebemos um convite de alguém para ir na casa, uma festa, etc. Nós nos sentimos honrados. Às vezes não dá para ir, mas a gente fica feliz. Quando a gente recebe, fica feliz. Através de um convite percebemos o carinho, a consideração. Deus faz o maior convite de todos, o convite da salvação. E Ele quer em troca o nosso pesado fardo pesado, para que Ele possa nos dar um fardo leve. Ele sabe, irmãos, quanto o ser humano sofre, quanto o ser humano quer acertar, mas não consegue. Ele fica triste, ele fica pesado, ele fica se arrastando. Os sentimentos dominam, sentimentos ruins dominam. Deus sabe disso, porque quando o Adão e Eva fugiram da presença do Senhor, começou ali os problemas sérios na vida do ser humano. Então Deus sabe, é por isso que Ele enviou o seu Filho para resgatar você para Ele, para que você não sofra mais, não fique se escondendo dEle. Então, por isso que Ele continua te fazendo o convite: dá-me o teu coração, deixa eu transformar, eu quero escrever o seu nome no livro da vida, eu quero que você se consagre ali, se morra para esse mundo, esqueça esse mundo e tenha uma vida nova em Cristo. Eu tenho poder para te salvar, para te libertar, para te curar. Glória a Deus. E que mais? Para que todo aquele que nele crer. O crer é importante. O crer faz parte da experiência de fé. O que nos diferencia dos animais, né? Nós conhecemos, devemos ter fé, tem a vida eterna. Eu tenho essa fé. Coloca nos contatos as bênçãos, promessas de Deus. Através da fé, nós podemos ver com o coração. Sem fé, nós não vemos com o coração. A gente vê com a mente. Nós vemos com um homem carnais. Nicodemos, ele via como um homem mental, com a mente humana, ele não via com o coração. Jesus falou assim: se você não nascer de novo, você nunca vai entender. Você tem que nascer do Espírito. Você tem que crer com o coração, que está diante de ti, aquele que pode dar a vida eterna. No que diz respeito à salvação do ser humano, é somente pela fé adquirida. Nicodemos, tenha fé. Não podemos comprar nem barganhar a salvação, mas adquiri-la somente pela fé. O apóstolo Paulo, de novo, a Romanos, a carta de Paulo aos Romanos fala isso. Romanos 10, 9. Podemos ler Romanos 10, 9? Você que tem seu smartphone, é bem fácil, né? É só clicar lá, você que está acompanhando a mensagem. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o quê? Pode ser, não? Será. Isso é uma certeza. Então, aqueles que falam assim: eu quero confessar, e imediatamente, pela fé, você tem a vida eterna. Isso é uma fé muito grande. E o versículo 10... leiam. Pois
Então, se você quiser crer em Jesus, você tem que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Eu abro a porta do meu coração. A pessoa precisa falar, é o que a Bíblia diz: aquele que confessar, colocar no seu coração e com a boca falar. Isso acontece aqui na igreja, na profissão de fé. Os candidatos vêm aqui e falam: eu acreditei em Jesus, eu criei em Jesus. E o pastor lá no batistério pergunta: você crê no Senhor Jesus? Ele diz: sim, com a boca. E a gente crê que ele está salvo. Salvo. O grande convite para que todo aquele que nele crer é a grande resposta. Aquele que crê é a grande resposta. Você crê essa noite a essa pergunta? Você quer crer em Jesus? Qual vai ser a sua resposta? Você pode dar uma grande resposta na tua vida. A grande resposta é: eu creio. E por último, penúltimo, o grande horror. Existe um horror aí que pode passar, que é o não pereça. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, ninguém sofra. Deus não quer a sua derrota, Deus não quer a tua infelicidade, pelo contrário, Ele quer o melhor. Mas se aquele não crer, para que não pereça, Deus enviou o seu Filho para que não pereça. Quem? Você não pereça. Muitos têm medo do inferno. Você tem? Muitos creem em Jesus por medo do inferno. Será que está certo? A Bíblia deixa bem claro que o inferno é um lugar de dor, de ranger de dentes. Quantas vezes já preguei sobre isso? Contudo, o que nos deve provocar essa reflexão não pode ser só o medo do inferno, mas o desejo do céu. Quantos querem o céu? Irmãos, eu cheguei ontem a 52 anos. Eu aprendi muitas coisas com o pastor Ebenezer. Vocês não esquecem dele, eu também não esqueço. Uma coisa que eu aprendi com ele foi isso: obrigado, Senhor, porque eu cheguei até aqui. Pode ser que eu não chegue no próximo. A gente não sabe da nossa vida. Mas eu agradeço porque eu cheguei até aqui. Eu cheguei até essa idade. Eu agradeço ao Senhor. Porque pode ser que eu não chegue no próximo, no 53. Né, Priscila? Pode ser, mas você não sei que você não quer isso. Mas pode ser. Se eu chegar, eu vou ficar feliz com meu Deus. Mas eu sei de uma coisa: eu quero o céu. Eu quero o céu. E o que pode me dar certeza? É o grande presente de Deus. E Jesus termina, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Grande presente. Você tem certeza de onde vai passar a eternidade? Se eu não chegar aos 53 anos, saibam que eu estarei lá. Como muitos já foram na nossa frente, irmã Gilda, irmã Rosângela, a gente não esquece delas, estavam aqui com a gente até esses dias. Irmão Israel, quem? Manuel, Neuci, pastor Manel, enfim, são muitos que já foram, aquela fila. E pode ser que eu esteja próximo de ir também, porque eu tenho a certeza da vida eterna. Você não pode aceitar isso só por causa de ter medo do inferno, mas porque você quer ir para o céu, o lar celestial. Ah, pastor, mas tem que ir agora? Não sabemos, irmãos. Ninguém está falando que vai ser agora. Eu espero que seja depois dos 90. Mas eu quero o céu. Não podemos escolher quando vamos nascer, onde vamos nascer, quando vamos nascer, aonde vamos nascer. Se eu vou ter isso, vou ter aquilo, nós não podemos ter muitas escolhas, mas essa a gente pode ter. Essa seja talvez a única escolha que realmente vale a pena você fazer, a escolha de ir para o céu. A melhor escolha da sua vida
E aí eu quero fazer o convite para você, para encerrar. Vamos então para a eternidade juntos? Vamos? Vamos para a eternidade? Essa igreja tem essa tarefa, abrir um portal para todos aqui receberem a Jesus e estarem na eternidade. Por isso é que João 3,16 é um resumo da Bíblia. Ele apresenta todo o plano da salvação dado por Deus, para que não possamos ser lançados no inferno. Ele apresenta, é o objetivo de Jesus, de Deus. O plano é simples, mas ele é vivo e eficaz. Com esse pequeno versículo, conseguimos compreender tudo que a Bíblia mostra. Conseguimos compreender a queda do homem, que o homem está perdido nos seus pecados, a tendência natural do ser humano, do erro, a condenação por resultado disso, mas podemos ver o grande amor de Deus, o sacrifício de Jesus, que foi preciso ser feito para que tenhamos vida eterna. Então agora, eu quero que nós possamos glorificar o nome de Jesus por João 3,16, e quero pedir nesse momento que você abaixe sua cabeça, e eu quero fazer nesse momento um apelo aos corações que me ouvem esta noite. A mensagem pura do Evangelho foi colocada aqui essa noite, de maneira clara, porque Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira, incrível, maravilhosa essa maneira, mas houve um sacrifício, alguém teve que pagar o preço, e o amor de Deus é tão grande por você, que você não precisa pagar esse preço, você só precisa ter fé nele. Existe alguém aqui esta noite que quer falar sim para Jesus, sim para a vida eterna, sim para a glória, sim para o céu, sim para o céu, não deixa para amanhã. Tem alguém aqui que gostaria de confirmar a sua grande salvação? É o dia de você entregar hoje o seu coração a Jesus. Tantos já entregaram, estão se preparando agora uma classe de batismo. Você quer pedir o seu batismo? Você quer confirmar publicamente? Você quer dizer sim hoje para Jesus? Só levanta a mão. Você quer voltar? É uma ovelha perdida. Essa noite Jesus está falando: volte. Volte hoje. Esteja orando agora. Entrega a tua vida por esse amor, por esse grande amor, maravilhoso amor. Alguém quer tomar alguma decisão? Levanta a mão, eu quero orar por você. Quero crer que todos já aceitaram. Tem alguém nos acompanhando pelo YouTube, nosso canal? Entrega agora a tua vida. Ora por alguém que não está aqui. Você gostaria tanto que ouvisse essa palavra. Essa palavra pode alcançar ele também. Você pode pegar essa mensagem e colocar, assista essa mensagem. Veja o que o pastor está falando. Tome uma decisão. Deus amou tanto você. Ouve essa palavra. Você pode fazer isso também depois. Esteja orando por essa pessoa. Faça esse compromisso. Mande essa mensagem para alguém. E você vai ver o que Deus vai fazer. Imagine você aqui, trazendo essa pessoa aqui na frente, pela fé. Imagine você entrando com ela no batistério. Nada é impossível para Deus. Então agora ore, irmão. Ore. Se você quer que as pessoas creiam em Jesus, ouça essa mensagem. Leve essa mensagem para as pessoas. Fale João 3,16 para elas. Peça para Deus colocar pessoas para que você ministre ao coração delas. Pai amado, abençoa essa mensagem, abençoa a nossa campanha. Jesus Cristo é a solução. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus e Ele ensinou tanto, Ele transformou tantas vidas, Ele usou o Antigo Testamento, Ele evangelizou doutores da lei, evangelizou pessoas simples, e ó Deus, Ele nos capacita para fazermos isso também, em casa, no trabalho, nos lugares, Senhor. Ajuda-nos a pegar esse texto, esse pequeno versículo que é tão grande, para levar Jesus para as pessoas, Pai. Usa cada um aqui, Senhor. E se tem alguém aqui que quer se reconciliar, eu sei que tem pessoas aqui que estão afastadas e querem voltar, já estão voltando, Pai. Eu glorifico ao Senhor que eles estão aqui.
E eles estão tendo esse contato, estão sendo tocados pelo Senhor. E eu sei, ó Deus, que em breve eles vão tomar uma decisão séria, Pai, de reconciliação, de glória, uma decisão do céu no coração deles, Senhor. Faz isso, Pai. Traz mais pessoas para a tua igreja. Faz essa igreja crescer no discipulado, no amor, na unidade, na comunhão. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Te louvamos, te agradecemos por tudo, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. E todo mundo diz: amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Esse passo de fé. Pai, nós encerramos esse culto desta noite com as nossas vidas no teu altar. A minha vida está no teu altar, as nossas vidas. E eu quero orar pelos irmãos que estão aqui, tiveram o privilégio de ouvir a mensagem musical, mensagem pregada, e que penetrou, ó Deus. Ela não voltará vazia, ela tem que trazer alguma transformação. E essas pessoas querem uma transformação, querem colocar algo no teu altar. Ouve a oração de cada um. Aqueles que não estão aqui presentes, mas estão em casa, da mesma forma, eu sei que tem pessoas que estão afastadas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão desesperançadas, precisam ser curadas, libertas. Então, da mesma forma, visita esse coração agora, Pai. Fala, dê a elas a certeza da tua presença com elas. Traz a paz para o lar dessas pessoas. Resolve os problemas. Vai desatando os nós, vai libertando, Pai, tudo que impede a pessoa de ter um encontro com o Senhor. Jesus, Ele morreu naquela cruz. O Senhor deu o seu Filho grande sacrifício para que a gente não pereça. Então, ó Deus, nesse momento, visita os corações e traz da tua graça, da tua paz, do teu amor em cada coração, em nome do teu Filho Jesus. E nós oramos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Ministra aí agora um abraço gostoso. Fala: Deus abençoe a irmã nessa semana. Deus, você que está sentado também, ministra para alguém aí. Fala: irmão, obrigado pela tua presença. Deus te abençoe. Eu vou dizer uma coisa para você: volta domingo que vem. Volta domingo que vem. Volta.